Fala aí, galera. Beleza? Quanto tempo, hein? Em primeiro lugar, queria pedir desculpa por não estar mandando mais as minhas videoaulas, tá? Mas tá meio complicado aqui pra mim. Você sabe que eu tô com filha pequena, né? Mas aos poucos a gente vai se ajustando e voltando ao normal, né? Então, a gente tá vendo a isomeria, né? Postei alguns vídeos de outros professores. Vou começar a voltar a postar os meus, se Deus quiser. Então vamos dar uma recapitulada rápida sobre o que é isomeria e depois vamos dar alguns 4 exemplos de tipos de isomeria, tá? Então muito bem, vamos lá. Primeira coisa, o que é isomeria? Isomeria é quando a gente tem duas moléculas, dois compostos que possuem mesma fórmula molecular, porém diferente fórmula estrutural. Um exemplo bem simplesinho que eu coloquei aqui são essas duas moléculas. Essa daqui possui uma cadeia fechada, porém começa com ciclo. Aí a gente conta os carbonos, met, et, prop, ciclo, prop, somente ligações simples an, hidrocarboneto O. Então esse é o ciclo propano. 1, 2, 3 carbonos, 2, 4, 6 hidrogênios, C3H6. Aqui eu tenho H2C, dupla ligação CH, CH3. Então vamos lá, met, et, prop, dupla ligação em, hidrocarboneto O. Também tenho 3 carbonos e 3, 5, 6 hidrogênios, certo? Não preciso numerar aqui, porque se eu puser aqui a dupla ligação, continua sendo essa, né? Beleza. Então o que a gente notou? Que elas possuem a mesma fórmula molecular, C3H6, porém diferentes fórmulas estruturais. Isso que é isomeria, beleza? Então vamos aprofundar um pouquinho e falar os tipos de isomeria. Primeiro caso, isomeria de cadeia. Tenho aqui duas moléculas, essa e essa. Essa daqui eu tenho um metil aqui no meio e a cadeia principal. Met, et, prop, com um metil aqui, não preciso numerar também, porque se eu puser aqui o metil, vira o butano, né? Então vai ser metil, primeiro nome do radical, met, et, prop, somente ligações simples, metilpropano. Beleza? A de baixo tem uma cadeia normal, né? Sem ramos, mas também possui a fórmula molecular C4H10. 1, 2, 3, 4 hidrogênios, 3, 6, 8, 10 carbonos, 3, 6, 8, 10 hidrogênios, C4H10. O que mudou dessa para essa? Elas possuem a mesma fórmula molecular, mas o que a gente notou? Que a de cima, a molécula de cima, ela é ramificada, ela possui uma cadeia ramificada. E a de baixo possui uma cadeia normal, sem ramos. Então, isso é um caso de isomeria de cadeia. Elas possuem diferentes cadeias, tá? Uma é ramificada, a outra é normal. Aqui também temos um caso, o exemplo primeiro que eu dei, de isomeria de cadeia. Por quê? Porque essa cadeia é fechada e essa cadeia é uma cadeia aberta, tá? Então, aqui também temos um caso de isomeria de cadeia. Uma outra possibilidade é quando a gente tem duas cadeias que possuem a mesma fórmula molecular, porém uma delas é saturada e a outra é insaturada. Não vou colocar esse exemplo para não ficar tão comprido, mas esses são os 3 casos de isomeria de cadeia. Beleza? Tranquilo, né? Próximo caso, isomeria de posição. O que vai mudar agora? Primeira coisa, vamos nomear as cadeias, né? Temos essas duas e essas duas. Então, isso daqui a gente nota que é um álcool, pois possui o grupo funcional OH. Então, vamos lá. Met, et, prop. Somente ligações simples an. Como é um álcool, terminação ol. Então, esse é o propanol. E esse, met, et, prop, também prop. Somente ligações simples an. Grupo funcional OH, ol. O que muda desse para esse? Eu tenho que numerar onde está o grupo funcional, né? No caso aqui, o grupo funcional está no carbono 1, esse é o 1-propanol. E esse está no carbono 2, 1, 2. Então, esse é o 2-propanol, tá?
Então, são cadeias que possuem mesma fórmula molecular. Vamos ver. 1, 2, 3, C3. 3, 5, 7, 8, H8. Né? E o oxigênio. Aqui também. 1, 2, 3 carbonos. 3, 6, 7, 8 hidrogênios. Ó. Beleza? O que mudou desse para esse? A posição do grupo funcional. Portanto, posição do GF. Portanto, temos um caso aqui de isômeros de posição. Vamos ver esse daqui agora. Vamos nomeá-lo. Vamos descobrir se eles são isômeros. E vamos ver qual é o tipo de isomeria. MET, ET, PROP, BUT, né? Dupla ligação em hidrocarboneto O. Como a dupla ligação está no carbono 1, um buteno. Ou, né? BUT, 1-eno. Eu prefiro assim. Esse, mesma coisa. MET, ET, PROP, BUT. Dupla ligação em hidrocarboneto O, como agora está no carbono 2, 2 buteno, certo? 1, 2, 3, 4 carbonos, 2, 4, 5, 8 hidrogênios. Esse, 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 6, 7, 8 hidrogênios. Então, eles são isômeros, pois possuem a mesma fórmula molecular, porém possuem diferentes fórmulas estruturais. O que a gente nota agora? Que a posição da insaturação na cadeia de cima está no carbono 1, a posição da insaturação na cadeia de baixo está no carbono 2. Então, eles são isômeros de posição devido à posição da insaturação. Beleza? Também posso ter casos de isomeria de posição de acordo com a posição do radical. Tipo esse, né? Aqui a gente tem uma isomeria de posição do grupo funcional, mas podia ser um radical aqui, um metil, tá? Muito bem, continuando. Terceiro caso de isomeria, isomeria de função. E agora, o que vai mudar? Vamos nomear as cadeias e descobrir se elas são isoméricas. Esse daqui, a gente nota aqui que temos um aldeído, né? Grupo funcional C-O-H, parecido com o ácido carboxílico, não confundam. Então vamos lá, MET, ET, PROP. Somente ligações simples AN. O sufixo do aldeído é AL. Então temos aqui o propanal. Fórmula molecular 1, 2, C3. 3, 5, 6H, né? Um oxigênio. Esse daqui. Esse grupo funcional aqui nos indica uma cetona, né? Vamos nomeá-la agora. Sufixo ona. MET, ET, PROP. Somente ligações simples AN. Sufixo da cetona, ona. Então temos uma propanona. 1, 2, 3 carbonos. 3, 6 hidrogênios. Um oxigênio. Então eles são isômeros. Mesma fórmula molecular, diferentes fórmulas estruturais. Porém, o que mudou agora? O grupo funcional. Aqui eu tenho um aldeído, aqui eu tenho uma cetona. Então, isômeros de função. Diferentes GFs, diferentes grupos funcionais. Cuidado para não confundir com a de posição, tá? Na de posição, o que conta é a posição do grupo funcional, tá? Aqui eles são diferentes, tá? Um é aldeído, outro é cetona. Por último, isomeria de compensação ou metameria. Essa é fácil de identificar. Por quê? Porque esse tipo de isomeria só ocorre em cadeias heterogêneas. O que é cadeia heterogênea mesmo? Que possui um heteroátomo em seu interior. No caso aqui, oxigênio. Tá?
Então vamos lá. Primeira coisa que eu descubro aqui que esse grupo funcional indica que temos dois ésteres. Os dois são ésteres. Beleza? Então não pode ser isomeria de função, né? Então vamos nomeá-los. Esse daqui, como que nomeia éster mesmo? Conto do lado esquerdo quantos carbonos tem, mete et. Coloco o sufixo oxi. Do lado de cá também tenho 2. Só que agora vai chamar etano. Então esse é o etoxietano. Vamos ver sua fórmula molecular. 1, 2, 3, 4 carbonos. 3, 6, 8, 10 hidrogênios. 1 oxigênio. Beleza? O de baixo agora. Notei que é um éster, portanto não pode ser isômero de função, tá? Então vamos nomeá-lo. Do lado esquerdo do grupo funcional tem um metil. Só que nesse caso, como é um éster, a gente chama ele metóxi. Do lado de cá eu tenho 3 carbonos, met e et prop. Do lado de cá mantenho nomenclatura convencional, metoxipropano. Tá? 1, 2, 3, 4 carbonos. 3, 6, 8, 10 hidrogênios. Oxigênio, oxigênio. Então, notei que eles possuem a mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais. O que a gente notou aqui? A posição do heteroátomo, do oxigênio. Aqui está no carbono 1, aqui está no carbono 2. Tá? Então, temos um caso de isomeria de compensação. Diferente, vou abreviar aqui, posição do heteroátomo. Beleza, galera? Prometo me esforçar mais para voltar a postar as minhas próprias videoaulas, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Valeu!